Olá pessoal, eu sou Pedro Marra Cerimonial, estamos aqui hoje diretamente de Lisboa, no El Corte Inglês, no 7º andar, nesse rooftop maravilhoso, com a Adriana Alves, criadora do perfil no Instagram Vem Casar em Portugal, Wedding Planner, aqui a nossa embaixadora, nossa anfitriã portuguesa, mas ela é brasileira, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre as particularidades de como é casar em Portugal. Então, esse Destination Wedding Noiva e Música agora tem um braço em Portugal, graças a Adriana também. Adriana, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom, para mim é um super prazer estar na companhia do Pedro, na companhia do Noiva e Música e falar do que a gente ama fazer, que é casamento, né, Pedro? Isso é muito bacana, Adriana, porque a gente estava conversando aqui em off, que você já trabalha com casamento há muitos anos e só aqui em Portugal você já está há 3 anos, é isso? 3 anos. Olha isso. E conta pra gente um pouquinho a respeito da quantidade, assim, eu ia falar da quantidade de pessoas, mas antes, né, no comecinho, é igual no Brasil, a noiva precisa de 1 ano, 1 ano e meio para poder fazer esse casamento aqui em Portugal, para ela programar? Olha, é claro que quando você fala em casamento, ainda mais em outro país, a gente precisa de planejamento. E aí, por conta disso, eu diria nessa média de 1 ano, 1 ano e meio. Entretanto, já fiz um casamento em 20 dias e claro que o país sendo muito menor, a gente tem mais possibilidades de conseguir fazer essa organização, esse planejamento. Então, nessa média de 1 ano tá bom. E quando a gente fala de Destination Wedding, Adriana, quantas pessoas aqui em Portugal, geralmente em média, a gente faz um casamento, né, um Destination Wedding com noivos brasileiros aqui? 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas? Bom, a gente tem o Elopement, que não deixa de ser um Destination Wedding. Que, inclusive, você já faz bastante, né? Amo, adoro. Casamento intimista. Mas a média de um Destination Wedding, ela percorre entre 60 e 80 convidados. Nossa, muito bom, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem casamentos, assim, entre essa média 100 convidados, ou 50, 200 convidados, mas é uma questão de, né, quando os noivos estão casando na mesma cidade, ou mesmo um Destination Wedding dentro do Brasil. Agora, tem uma coisa que a gente estava conversando aqui, Adriana, que é muito interessante com relação a tempo de festa. No Nordeste, a gente tem festas super longas, a gente tem, tipo, 2, 3 bandas. Em Brasília, se eu não me engano, em São Paulo, no Rio de Janeiro também, a gente tem um tempo reduzido de recepção, que são entre 5 e 6 horas. A gente tem um receptivo, os noivos abrem a pista de dança depois, a gente tem a banda, né? Às vezes um DJ. Aqui em Portugal funciona um pouco diferente, né? Bem diferente. Como é que funciona e quantas horas a gente tem aqui? Bom, culturalmente falando, o português ele preza por esse serviço da gastronomia. Então a gente tem uma média de 8 a 12 horas de festa na grande maioria dos locais. Dessas 8 ou 12 horas de festa, só 4 são voltadas para o momento da refeição principal, que na grande maioria também são 2 pratos, um prato de peixe, um prato de carne. Ou seja, a gente tem muita coisa diferente. Não tem aquele buffet igual a gente conhece no Brasil? Não. Aqui o é um serviço jantar sentado. Exato, aqui é muito tradicional o serviço à francesa ou o serviço à inglesa, mas em linhas gerais é o serviço à francesa, com mesa, lugar marcado, né, com todo o serviço de mesa posta. É uma mesa só? Não, né? Podem ser várias. São várias, você pode trabalhar, dependendo do espaço, com uma mesa única, mas são mesas redondas de 10 lugares que você monta para 8 pessoas por conta da quantidade de itens na mesa, itens né? na mesa, Taças exatamente. E tudo. E 2 serviços, né, de refeição. E como é que funciona? Você me falou que eles fazem a cerimônia, eles recebem os cumprimentos na igreja. Então não tem essa questão de cumprimento na festa. Não tem mesa do bolo. Não. Meu Deus, meu Deus. Claro, não. Adriana, totalmente diferente. Não, Pedro, é claro que quando você fala de um casamento de brasileiro em Portugal, a gente busca alinhar, fazer esse alinhamento das 2 culturas ou das culturas que vão estar presentes nesse casamento. Mas se for um casamento tipicamente português, a noiva quer fazer um casamento português, quer dar essa experiência também para os convidados. Que eu acho super interessante.
Adoro. Ela entraria então na recepção, ela faria o quê? Como é que funciona essa sequência? Quando a gente chega na recepção, a gente tem um coquetel que dura mais ou menos 1h30. Depois Tipo a gente... coquetel volante. Isso, um coquetel volante. As pessoas estão em pé? As pessoas em pé, as pessoas recebendo. E ali você já tem um serviço de bebida alcoólica incluso. E aí elas já vão experienciando, digamos assim, o que está por vir. Depois disso a gente vai para a parte da refeição principal. Os noivos também jantam juntos com as pessoas? Os noivos também jantam juntos. E interessante é que é seguido toda uma regra protocolar de etiqueta do serviço à mesa. Então, são os noivos que abrem esse serviço, né? Então, enquanto os noivos não começam a refeição, os convidados também não iniciam. Como se fosse um castelo. Por isso que aqui dá para casar em castelo, tá, gente? A gente vai ter que fazer outro vídeo falando só sobre casar em castelo e palácios e etc. E enfim, então são mais 3 horas, de 3 a 4 horas desse serviço. Aí você tem uma sobremesa à mesa. Depois você abre a mesa de sobremesas, que é diferente da nossa mesa de bolo e da nossa mesa de doces. Não tem maquete, gente. Não tem, não tem. Não tem noivinho, assim. Entretanto, o momento do bolo é um momento muito especial no casamento português, que é o ápice do casamento, onde todos param. Depois do jantar. Depois do jantar, onde todos param e vão fazer o corte do bolo. Então você tem queima de fogos, você tem... depende, né, do que a noiva quer, mas é um momento que é muito especial. Que eu tava falando com a Adriana, gente, Adriana, me perdoa, eu tô tão empolgado que eu te contando o tempo que é o seguinte, o que eu tava falando com a Adriana é que justamente é como se fosse o parabéns do aniversário de criança. Isso. Todo mundo chega para cantar o parabéns. E aí eles agradecem as pessoas nessa hora? Agradecem as pessoas, aí você tem, como no Brasil, né, você tem o agradecimento, e aí você oferece o bolo, e depois finaliza com a ceia. Então, Que tem a a ceia, gente, é muito incrível esse momento, porque depois de ter comido infinito, você ainda finaliza com mais comida. Então, é uma sopa que, ou às vezes é um caldo verde, ou é um outro tipo de sopa, dependendo da época do ano. E o preguinho, que é um sandy, que eles chamam, que é um sanduíche muito tradicional português, que é como se fosse o nosso pão com bife. Vamos fazer a tradução ao pé da letra. Tipo mas um pão ele com tem carne moída. Não, um bife mesmo. bem fininho, mas ele tem um molho especial, é delicioso, só que ele tem um formato menorzinho. E os portugueses não saem do casamento antes da ceia. Então, a sinalização de que o casamento está acabando não é o bolo, não é o corte do bolo, é a ceia. Que legal, olha que diferente. Onde é que fica a pista de dança nisso? Depois do jantar, aí tem o bolo e aí depois tem a pista de dança e depois tem a ceia. É no final da pista de dança. A ceia ela é servida normalmente 1 hora antes do fim da festa. Né? Tá. Mas tem mesa de café no final da festa? Não, isso é bem brasileiro. Isso é bem brasileiro. Vamos juntar tudo. É claro que, como você mesmo falou, quando a gente quer trazer uma experiência tipicamente portuguesa, eu procuro colocar para o cliente exatamente todos esses detalhes do que e toda essa movimentação do que acontece no casamento português. E a gente, junto do espaço, da quinta, do hotel, que seja, a gente vai fazendo esse alinhamento, essas adaptações, para que seja uma experiência para todo mundo, né? Eu particularmente gosto quando a gente consegue trazer essa experiência para todos os convidados do que é um casamento português, mas o brasileiro não consegue acompanhar a comilança, não. É muita comida, gente. Muita comida. Eu falei com a Adriana e falo aqui de novo para vocês, porque eu falei em off antes da gente gravar esse vídeo, que só pelas padarias já dava para fazer assim, trocentos, milhões de casamentos aqui em Portugal, porque a comida é uma coisa sensacional. Se você ainda não teve a oportunidade de viajar até a Europa, venha. Portugal tem aquele conforto existencial e cultural, a questão da língua. Então você entra, você vê tudo, você consegue ler tudo, todo mundo você consegue entender. Eles falam um pouco diferente da gente, claro, né? Mais rápido, mas a gente consegue entender também, porque o Brasil também é muito diverso. Então, assim, é muito bom também para os convidados, né? E é isso que a gente estava falando, né, Adriana? Que você também já tinha citado na nossa conversa aqui. Para o convidado, a gente sempre parte dessa premissa no casamento. A gente não quer constranger o convidado. Sim. A gente quer que o convidado tenha uma bela de uma experiência. Então aqui a gente tem em Portugal paisagens belíssimas,
rio, serra, mar, igreja, palácio, castelo, todos os tipos de casamento com esse conforto que é a língua, né? A língua portuguesa. Então, isso facilita bastante. E até complementando a sua fala, dentro dessa parte de gastronomia, você tem harmonização com os vinhos. É claro que são que sensacionais. sensacionais. É claro que dependendo da época do ano e dependendo da região, você vai ter especialidades de vinhos. Então, por exemplo, quando você vem para o verão, um dos vinhos que poucos brasileiros conhecem é o vinho verde. Então, o vinho verde é como se fosse um espumante. Claro que eu tô falando muito rusticamente, né, muito superficialmente, mas para que vocês entendam, é um tipo de vinho que harmoniza muito bem com diversas entradas ou pratos que são servidos no casamento. Obviamente, quando você está casando ali na região do Porto, do Douro, você tem lá os vinhos que são renomados no mundo todo, né? A região do Douro é muito procurada e vem crescendo cada vez mais. E um outro ponto que a gente também tinha falado em off antes de iniciarmos esse vídeo é a questão do turismo de casamento. Turismo de casamento em Portugal. Isso merece um tópico nesse vídeo, porque eu fiquei, assim, encantado com essa denominação. E aqui em Portugal ela é muito trabalhada, Sim, inclusive. sim. Explica pra gente, Adriana, por favor. Bom, Portugal foi pelo 4º ano consecutivo considerado o melhor país da Europa para se viajar. Então, quando você une duas coisas, que é o casamento e o turismo, a gente tem esse novo mercado que vem crescendo, que é o turismo de casamento. Quando você fala de Destination Wedding, você não está falando de um dia de celebração, né? Você está falando de no mínimo 3 dias. Os casamentos que chegam até a mim, eles fazem normalmente um welcome drink, depois o dia do casamento e depois no dia seguinte um brunch, ou uma visita, ou um passeio de barco, ou um passeio de balão. Com uma particularidade maravilhosa. Casamentos durante a semana são mais baratos. Exato, então, bem assim lembrado, como Pedro. no Brasil, os noivos que querem economizar no Destination Wedding, fazer um Destination Wedding com toda pompa e circunstância que esse momento merece, eles têm, inclusive, descontos em vários fornecedores aqui, né? Sim. Inclusive em locais e tudo. Eu até complementando a sua fala, é uma questão de você aproveitar melhor o quanto você tem para investir em outras experiências. Até porque as pessoas, como Portugal é muito perto de tudo, né, Adriana? As pessoas podem pegar esse tempo de, sei lá, 7 dias, 10 dias e ir aqui ao lado, que é a Espanha, França, Exato. Marrakech, Marrocos. Isso tem sido muito comum se casar em Portugal, porque eu posso falar até com uma certa propriedade, eu conheço outras cerimonialistas, a propriedade está aqui do meu lado, gente. etc e tal, que atuam em outros países, que são concorrentes de Portugal no quesito casamento, né? E assim, Portugal ele tem infinitas vantagens na relação custo-benefício para o casamento. Então, eu até falo para as pessoas, né, para os meus clientes, casa em Portugal e faz a lua de mel na Espanha, na Itália, na França, no Marrocos, né? Porque você consegue estender muito mais essa experiência e fazer um melhor investimento, aproveitando muito mais cada momento, né? Cada etapa disso tudo que você programou para essa época tão especial que é o casamento. Adriana, eu quero te agradecer demais, falar para as pessoas que elas continuem acompanhando o Noivo Música, Pedro Mar Cerimonial e também vem casar em Portugal. Vai ter muito mais coisa para vocês verem aqui, para vocês se inspirarem também a casar em Portugal. Sim. A gente está numa época muito bacana. Está entrando o verão aqui em Portugal, aqui tem coisas lindíssimas. Além de todas essas paisagens que a gente já falou, castelos, palácios, jardins, tudo, as igrejas seculares, vinhas, né? Tudo, as quintas. A gente tem shows gratuitos também que acontecem aqui pela cidade. A cidade bomba, gente. A cidade fervilha. A gente está em Lisboa, é uma cultura muito viva, tem muita coisa para fazer. Eu tô aqui há quase 10 dias, vou ficar nesse primeiro momento 15 dias, mas não consegui ver tudo ainda, porque é muita coisa. E detalhe, no verão a gente tem 14 horas de incidência de luz. 14 horas de sol. E quando eles falam que a Europa tem um filtro especial, uma luz, né? Tem, principalmente Lisboa. Tem. Lisboa é maravilhosa, super bem iluminada. A maior parte do tempo tem sol. Então, assim, venham para cá, conheçam um pouco mais sobre como é casar em Portugal. No Vem Casar em Portugal e contem com a gente também no Noivo Música Destination Wedding. União perfeita. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada. E até os nossos próximos vídeos e conteúdos. Até mais. Com a gente. Tchau, beijo, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.